Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do Senhor é que vem meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é que vem. Do Senhor é que vem meu socorro. Do Senhor que fez O céu e fez a terra. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos juntos. Mais um domingo, dia do Senhor, dia que a igreja se encontra com seu Deus para louvar, adorar, bendizer. E nós estamos aqui hoje, quando a igreja celebra o Dia Mundial das Missões. Todo mês de outubro é mês missionário. Todo mês de outubro a igreja dedica a um convite a nós católicos para que possamos refletir sobre a nossa identidade missionária. Porque todo católico é missionário. Todo católico, pelo batismo, recebe uma missão. E qual é a nossa missão? Evangelizar. E o que significa evangelizar? Anunciar o Evangelho. E o que significa anunciar o Evangelho? Testemunhar a pessoa de Jesus. Portanto, desde quando recebemos a água batismal em nossa cabeça, ali está marcada a nossa missão como católicos para a vida inteira. Onde eu estiver, eu tenho que anunciar Jesus, eu tenho que dar testemunho de Jesus, e as pessoas têm que perceber a presença de Jesus em mim. Como? Através das minhas atitudes, através das minhas palavras. Ou seja, as pessoas vendo minha maneira de agir, de comportar, de interagir com as pessoas, elas têm que perceber em mim: essa pessoa é diferente. Ela tem uma ética, um princípio, um valor. Essa pessoa tem Deus, é diferente. E às vezes a palavra. Eu vou convidar alguém para vir à missa comigo. Eu vou convidar alguém para rezar comigo. Eu vou falar da palavra de Deus para alguém. Isso é ser missionário. E em nossa igreja católica, essa é uma das dimensões ainda fracas, que precisa de um avivamento, de um revigoramento no coração de nós católicos. Porque nós vamos perdendo um pouco esse vigor missionário de anunciar, e muitos católicos vão vivendo uma religião só para si, eu e Deus, e
não anunciam, não testemunham, não falam de Deus, não convidam outras pessoas, vivem uma religião apenas individual. E não falam por vergonha, por medo, timidez, fechamento, acomodação, preguiça. Não falam. E são essas mesmas pessoas que, quando vem um crime muito hediondo, uma situação muito complicada no mundo, dizem assim: o mal está solto, parece que Deus está dormindo, o mundo parece que é do diabo, parece que o mal está vencendo o bem. Aí, quando eu escuto isso, eu pergunto para a pessoa: e o que você está fazendo para que o bem vença o mal? E o que você está fazendo para que o bem se fortaleça cada vez mais? Você anuncia? Você é missionário? Porque, veja bem comigo, as pessoas que são do mal, elas não têm vergonha de anunciar e de chamar outras pessoas. Peguemos, por exemplo, o mundo das drogas, do tráfico. Quanto mais clientes eles arrumarem, mais dinheiro vai ter, mais o negócio vai crescer. Então eles não têm medo nem vergonha de oferecer uma droga para alguém e convidar aquela pessoa a experimentar. Quem bebe muito, seja cerveja, álcool, outras bebidas destiladas, não tem vergonha de dizer: vamos tomar uma comigo? Vem cá, vamos tomar. Vamos encher a cara, vamos ali tomar. Não tem vergonha. Pelo contrário, até gosta. As turmas e gangues de violência não tem medo de chamar: venha fazer parte do nosso grupo, venha também aqui conosco. Agora, quem é de Deus tem vergonha de falar de Deus para o outro. Enquanto o mal, uma pessoa que está num caminho errado, contrário a Deus, não tem vergonha nem medo de chamar outras pessoas, muita gente que está na igreja aos domingos, como vocês estão aqui agora, sentados, participando da missa, saem daqui e ficam calados às vezes. Um jovem que às vezes está na missa de domingo, chega na faculdade segunda-feira, ninguém nem sabe que esse jovem vem à missa, que é católico, nem fala. Uma pessoa lá no trabalho dela, no comércio, na loja onde ela trabalha, as pessoas nem sabem, porque tem vergonha, tem medo. Eu costumo contar uma história assim: se você contrata, uma coisa que a gente tem que aprender com nossos irmãos evangélicos, se você contrata um evangélico para fazer um trabalho na sua casa, uma pintura, um serviço de encanamento, de eletricidade, qualquer, ele não vai sair da sua casa sem você saber que ele é evangélico. Ou ele vai convidar você para ir à igreja dele, ou ele vai te dar um papelzinho, ou ele vai ligar o rádio numa rádio evangélica, ou escutar uma música evangélica, ou pela maneira dele falar com você, você vai dizer: esse cara é crente, esse cara é evangélico. Você vai saber. Agora, contrata um católico para você saber se ele vai sair da sua casa, e você vai saber se pelo menos ele tem religião. Não vai. Contrata um católico para fazer algum trabalho na sua casa, para ver se ele vai tocar no nome de Deus, se ele vai te chamar para missa, se ele vai escutar uma música lá católica, religiosa. A maioria não faz isso. A maioria não faz. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós não temos que ser missionários só aqui dentro da igreja, não. Aqui é fácil, nós todos somos católicos, estamos cantando, tudo bem, glória a Deus. Nosso negócio é lá fora, é lá na sua faculdade, quando tem muita gente que não acredita, que vai te questionar, é lá no seu trabalho, no seu consultório, na sua loja, na sua empresa. O que é que você está fazendo lá fora para testemunhar Jesus? Essa é a pergunta. Quer outro exemplo absurdo? A mamãe está aqui na missa todo domingo, a vovó está aqui na missa todo domingo, faz festa de aniversário para o filhinho dela, de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Está lá a mesa com o bolo, não tem um Pai Nosso, não tem uma Ave Maria, não tem um nome do Pai, Deus nem aparece. Mas as músicas indecentes, imorais, com aquelas letras mais pesadas, isso aparece. Padre,
é porque a namorada do meu filho é de outra religião, então por isso que eu não vou rezar a Ave Maria. Ah, padre, porque o meu cunhado não acredita em Deus. Pera lá, a casa é de quem? Onde que essa festa está acontecendo? Quem é a dona da festa? Eu não vou dar testemunho do que eu acredito, mesmo que outros não acreditem, problema deles, escolha deles. Agora, pera lá, nós aqui temos uma escolha. Eu não vou obrigar ninguém a vir, não vou obrigar. Agora, dar testemunho, dizer, olha, meu filho está fazendo 10 anos hoje, antes de cantar o parabéns, quero rezar um Pai Nosso aqui hoje, porque só por Deus é que ele chega a 10 anos. Quem não quiser rezar, não vou obrigar, mas eu vou rezar. Agora, a maioria das mães e avós, ou avós e pais, fazem isso? Não fazem. Quer logo comer, dançar. Cadê Deus nessa festa? Não tem. Estou dando exemplos bobos para vocês verem como é que a gente não dá testemunho na hora que é para falar de Deus e para sinalizar a presença dele. Aí depois, quando as coisas ruins acontecem, a gente diz, ah, parece que o mal está vencendo, parece que o pecado é maior. É lógico que você não está fazendo nada. Como é que você pode reclamar? Você tem direito de falar que o mundo está ruim? Você não está fazendo nada para melhorar. Você não está colocando Deus nesse mundo, você não está dando testemunho, tem medo, tem vergonha. Deixa o mal crescer então, hein? Então essa é a questão que a gente precisa se colocar hoje, no dia das missões. Você, a pergunta agora para você que está aqui comigo nessa missa das 11. Você é missionário? Você é um católico missionário? Alguém já veio à missa porque você convidou? As pessoas da sua faculdade sabem que você é católico? As pessoas lá do seu trabalho sabem que você vem à missa, que você é católico? Você fala isso? Você comenta isso? Ou tem vergonha de falar isso? Quem é você fora daqui da igreja? Quem é você nos ambientes que você frequenta lá no seu trabalho profissional? Você tem uma cruz, uma imagem de um santo, uma Bíblia, alguma coisa que fala da sua fé? Quem é você? Essa é a questão primeira que a gente precisa se colocar. Muito bem. O missionário, o combustível dele é a vida de oração, que é o tema da missa de hoje. As 4 leituras que nós ouvimos, a primeira, o Salmo, a segunda e o Evangelho, falam da oração, que é o assunto da missa de hoje, que é o tema da missa de hoje. Não existe missão sem oração, como não existe fé sem oração. Se uma pessoa chegar perto de mim e dizer assim, Padre Nelson, eu tenho muita fé, mas rezar não reza não, mas eu tenho... Eu vou dizer, mentira, mentira. Não existe fé sem vida de oração, as duas coisas têm que estar juntas, senão uma não existe sem a outra. E eu vou provar por quê. Sabe por quê? Vamos tomar um exemplo dos casamentos. Se o marido chegar perto de você e falar assim, olha, eu amo a minha mulher, amo, é uma deusa para mim, mas não converso com ela, não converso, não tem tempo de falar, não converso, mas eu amo. Você vai acreditar nesse amor que não comunica, que não tem diálogo, que não conversa? Você vai achar que esse marido realmente ama a mulher se ele nunca tem tempo de conversar, se os dois não dialogam? Existe amor no casamento sem diálogo? Lógico que não. Existe amor a Deus sem diálogo? Lógico que não. Existe fé em Deus sem diálogo? Lógico que não. É o diálogo que sustenta uma relação amorosa. Sem conversa não tem amor. Sem diálogo não tem amor. Sem encontro não tem amor. Por isso que sem oração não tem fé. Porque o que é oração? É diálogo com Deus, é encontro com Deus, é intimidade com Deus, é companheirismo com Deus. Se eu não tenho isso, eu não tenho fé. Ainda que eu me iluda achando que eu tenho, mas eu permaneço distante, longe dele, porque eu não tenho prazer em falar com meu Deus, eu não tenho prazer em estar diante de Deus. Então Deus para mim não está em primeiro lugar. Deus para mim não é importante. Se eu durante o meu dia eu tenho 8 horas para trabalhar, 4 horas para estudar,
1 hora para as refeições, 1 hora ou 2 para navegar no Facebook, no Instagram, na internet, e não tem tempo para Deus, e não arruma o tempo todo dia para falar com Deus. Qual que é o lugar de Deus na minha vida? Então rezar é isso, é dialogar com Deus. Rezar é intimidade com Deus, é proximidade com Ele, é deixar que Deus conduza o meu dia, é deixar que Deus conduza a minha história, meu caminho. Dialogar significa falar e escutar, não é mesmo? Se eu vou conversar com essa senhora aqui, nós dois vamos conversar, eu vou escutá-la, ela falando, depois eu vou falar e ela vai me escutar. Agora, se ela vem conversar comigo, ela fala. Na hora que eu vou falar, ela diz: Padre Nelson, fica com Deus, estou com pressa. Qual o sentimento do meu coração? Ela não me escuta. Ela só quer derramar em mim as palavras dela. Então não tem aqui diálogo, tem monólogo. É o que a gente muitas vezes faz com Deus. Fala. Se eu acho que a oração é falar, então eu vou ajoelhar ou sentar na minha cama lá, ou sentar, falo. Tem mais alguma coisa para falar? Tem. Falo. Não, acho que agora acabou. Acabou, então eu posso fechar o livro e ir embora, tchau, Deus, já falei. Aí Deus fica assim: para, espera um pouquinho que agora eu vou falar com você. Peraí, só um pouquinho, peraí. Ah, já foi embora, não me escutou. Então eu tenho que fazer silêncio para escutar Deus. Falou? Agora acalma um pouquinho, fica em silêncio, deixa Deus falar com você agora, escuta. Outro aspecto da oração: rezar não é só pedir, tem muitas outras coisas que a gente faz na oração. Deus não é um PROCON que eu só vou lá para reclamar dos direitos do consumidor. Não, Deus é Pai. Deus não é só para eu ficar colocando para Ele: faça isso para mim, me ajuda nisso, quebra esse galho, resolve isso. Vamos voltar no exemplo do casamento, da família, um pai com seus filhos. Imagina uma filha, um filho que só chega perto do pai: me dá isso, compra para mim, arruma isso para mim, quebra esse galho. E nunca chega para dizer: pai, eu te amo, pai, o senhor é importante para mim, o senhor é o melhor pai do mundo, é muito bom que o senhor seja meu pai. Não, isso nunca. Sempre: me dá, faz isso para mim, resolve, vem cá. Esse pai vai se sentir útil, mas não amado. Essa mãe pode se sentir útil, mas não amada. Ela só resolve problemas, ela não é amada. É o que muito católico faz com Deus: só pede. Mas a gente também precisa agradecer. Quero pedir nada, só agradecer pelo sol, a chuva de ontem, tão boa, tão importante, estava tudo tão seco. Minha família, meus filhos, minha saúde, o trabalho que eu tenho, meus amigos, meu namoro, meu casamento, obrigado, Senhor. Hoje eu quero pedir perdão. Hoje eu quero reconhecer minhas faltas. Aquela resposta que eu dei naquela pessoa podia ter sido mais delicado, mais calmo. Foi meio grosseiro, eu acho que ali eu machuquei a pessoa. Perdão, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor. Olha, não estou pedindo nada, estou suplicando o perdão de Deus. Não estou pedindo nada, estou agradecendo. Não estou pedindo nada, estou louvando. Então a oração, ela deve percorrer todos esses aspectos. Eu peço, mas eu também agradeço, eu também peço perdão, eu louvo. Então a minha oração fica completa e não fica apenas monótona, só olhando as minhas necessidades e nunca louvando, bendizendo e agradecendo a Deus. Outro aspecto da oração: ela não pode ser uma atividade corrida, agitada, de 1 minuto, em que eu acordo antes de fazer minhas coisas, tomar banho, tomar café, sair para o trabalho ou para a faculdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 minutos, já rezei. Por o dia inteiro, esses 2 minutos eu já rezei. Agora eu vou fazer outras coisas.
Pode chamar de oração isso? Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um nome do Pai, e já rezei? É isso? E depois eu vou dizer que Deus é meu Senhor, que Deus é tudo para mim, que Deus é o Senhor da minha vida. É isso? Eu dou 2 minutos para Ele em 24 horas do meu dia. Então outra questão é: qual o tempo que eu dedico para Deus? Qual o tempo que eu me entrego a Deus? Qual o tempo que eu me coloco diante de Deus verdadeiramente? Sem celular, sem televisão ligada, sem outra preocupação, eu e Deus. E também, eu não vou rezar enquanto só estou fazendo as coisas. Quando é que você reza? Enquanto eu estou lavando vasilha, eu rezo. Enquanto eu estou caminhando, eu rezo. Enquanto eu estou fazendo corrida, eu rezo. Enquanto eu estou lá resolvendo umas coisas, eu rezo. Quer dizer, Deus na vida de algumas pessoas é sempre uma bola dividida. Ele nunca tem lugar para ele está sempre junto com outra coisa, ali repartindo o tempo dele com outras coisas. Aí você pergunta para a pessoa assim: quando você assiste o jogo de futebol do seu time favorito, enquanto você joga futebol, ou assiste lá pela TV o futebol, você faz outra coisa também? É assim? Não, futebol eu tenho que prestar atenção ali, porque eu fico tenso. Ah, entendi. Com Deus você pode ficar dividindo tudo, mas para o seu prazer, aí é você sozinho. Ah, entendi. Tá. No churrasco, quando você está no churrasco com amigos, ali enquanto você está comendo a carne, enquanto você está conversando com os amigos, você está trabalhando, você está resolvendo um problema. Não, churrasco é divertir, tomar minha cerveja. Ah, entendi. Quer dizer que para Deus você pode dividir. Enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou lavando, enquanto eu estou indo de ônibus para casa, enquanto eu estou... Ah, tá. Mas para outras coisas da vida, não. Eu paro e só faço aquilo. Interessante, né? Deus fica dividido. As outras coisas, não. Tá vendo? Como é que muitas vezes o lugar que a gente coloca Deus, que não é um lugar privilegiado, primeiro, é um lugar em que a gente acomoda, para não me perturbar, para não me roubar mais tempo, eu acomodo ele aqui junto com outras coisas e está muito bom. Deus não é o primeiro, Deus não é o único, Deus não é especial. Ele é mais um na minha vida que eu reparto ali, tudo bem, e não se fala mais nisso. Então a missa de hoje é também para a gente questionar: qual o lugar da oração na sua vida? Você tem vida de oração? Você reza? Mas não é rezar domingo quando vem aqui na missa, não. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você reza todo dia? Você tem um tempo para rezar? É só Pai Nosso, Ave Maria, 2 minutos? Ou você tem 10, 15, 20 minutos para ficar ali você e Deus rezando, falando, conversando? Qual a qualidade da sua oração? Qual o tempo da sua oração? São perguntas para você fazer hoje. E a resposta vai falar da sua fé e da sua intimidade com Deus. A primeira leitura de hoje, gostaria que você tomasse aí comigo o folheto, só para a gente então dar uma passada agora pelas leituras da Bíblia. Aí no seu folheto, a primeira leitura nos fala de uma guerra entre os amalecitas e o povo de Israel. Os amalecitas queriam destruir os israelitas, ainda no caminho do deserto para a terra prometida. O que Moisés faz? Moisés diz a Josué: escolhe alguns homens e vão lá lutar contra os amalecitas. E eu vou ficar de pé no alto da coluna com a vara de Deus na mão, aquela vara que ele bateu na montanha. E Josué fez o que tinha combinado com Moisés. Desceu, escolheu alguns homens, foram lá lutar. Enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, os amalecitas é que venciam. As mãos de Moisés foram ficando pesadas, de tanto ficar para o alto. Então o que eles fizeram? Sentaram Moisés em cima de uma pedra, e Arão e Ur ficaram cada um de um dos lados, segurando as mãos de Moisés para o alto. E assim Josué lá embaixo derrotou Amaleque e sua gente. Olha
Olha que gesto bonito de Moisés. Ele está com os braços erguidos ao alto, aos céus. Ele já idoso, ele não aguenta ficar com os braços erguidos. Arão e Hur sustentam o braço. E à medida que ele clama a Deus, o povo de Israel vence a batalha, vence a luta contra os amalecitas. O que faz vencer a guerra? Não é os músculos dos soldados, não são as armas, não é a inteligência e estratégia da guerra, é a presença de Deus. Moral da história, na sua vida também. Quanto mais você erguer os seus braços, e aqui é um símbolo, ou seja, quanto mais você rezar, mais as guerras da sua vida serão vencidas. E quanto mais seu braço ficar para baixo, quanto menos você rezar, mais as guerras da sua vida vão vencer você. Essa é a moral da história. Quem reza enfrenta as lutas da vida e vence. Quem não reza é derrotado pelas dificuldades da vida, porque não conta com Deus, porque não mergulha em Deus, porque não tem intimidade com Deus. Então, quantas batalhas nós perdemos porque temos pouca vida de oração? Quantas doenças, problemas no trabalho, dificuldades no casamento, angústias pessoais acontecem porque a gente não reza, porque a gente confia na minha inteligência, na minha beleza, na minha vaidade, no meu dinheiro, na minha logística, e nada disso vai resolver os meus problemas. Só Deus pode resolver para mim. Então, quanto mais você ergue o seu braço, ou seja, é um símbolo para dizer, quanto mais você reza, quanto mais você coloca diante de Deus suas dificuldades, mais as suas guerras serão vencidas. E quanto mais preguiça, quanto mais comodismo, quanto menos relação com Deus, mais você será derrotado. Na segunda leitura, Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre a Bíblia Sagrada. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, argumentar, corrigir, educar na justiça. A importância de rezarmos com a Bíblia Sagrada. Eu falei muito disso aqui no mês da Bíblia, mês de setembro, e repito, a Bíblia é para a gente rezar, não é um livro para a gente ficar só contando histórias ou ficar sabendo de uma história, é para rezar. Então, no meio da sua oração, no seu tempo de oração, traga a Bíblia, abra lá no livro que você está lendo, leia um trecho, reflita, medite, contemple, reze a partir da palavra. Nós temos em mãos um livro de ouro para nos ajudar a rezar, mas quantas vezes ele está em nossa casa fechado, trancado, e ninguém lê? Então, na segunda leitura nós aprendemos. Vamos valorizar a Bíblia como livro de oração, como livro que me leva a Deus. E no Evangelho, Jesus conta uma história sobre a necessidade de rezar. Ele fala de uma viúva e um juiz. O juiz não temia a Deus, o juiz não temia os homens, ou seja, era um homem grosseiro, um homem sem religião, sem Deus, um homem que não respeitava, não é, os demais. Havia uma viúva. No tempo de Jesus, as viúvas eram tidas como pessoas marginalizadas, pobres, porque elas não tinham marido para cuidar delas. Temos que entender que no tempo de Jesus era uma sociedade patriarcal. O homem é que dava valor à mulher, a mulher não tinha significado na vida. Então uma mulher que não tivesse um marido, ela ficava abandonada à exploração dos outros. Essa mulher era uma viúva, ela estava sendo explorada, queriam roubar os bens dela, mas ela não abaixou a cabeça, ela foi brigar, ela foi lutar, foi lá na casa do juiz. Só que o juiz, como não temia a Deus nem a ninguém, não deu nem bola para ela, não ficou atenta a nada que ela falava. O que ela fez? Todo dia estava lá na porta do juiz, todo dia falava com ela, constantemente estava junto dele. Aí o juiz disse: olha, eu não temo a Deus, não respeito o homem, mas essa viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me agredir. E fez o que ela... Ele não fez por temer a Deus, ele não fez por respeito aos homens, ele fez só para não ser perturbado por aquela mulher, que ela foi tão insistente
que ele preferiu então fazer o que ela queria para ficar livre dela. Aí Jesus compara com Deus. Só que Deus é Pai, Deus é amor, mas ele diz: insista no seu pedido, seja perseverante na sua prece, não desanime. Ou seja, não reza segunda-feira, salta terça, quarta, aí só volta na quinta, depois na outra segunda. Não, seja perseverante na sua oração, ela é constante, é para todo dia. Se esse juiz, que era iníquo, era pecador, atendeu a viúva, que dirá Deus, que é Pai, que é misericórdia, não vai atender aqueles que são filhos e filhas dele, que o amam, que estão com ele e que vão pedir, que têm confiança nele. Então Jesus insiste na perseverança na vida de oração. Não dá para ser um católico que reza um terço nessa semana e na outra semana não reza nada. Uma pessoa que fica de onda, um dia reza muito, outro dia não reza nada. Ou seja, não tem perseverança, não tem equilíbrio, não tem persistência, não tem continuidade. Oração é para todo dia, com vontade ou não. É necessidade da minha alma, é necessidade da minha vida. Eu vou sem vontade mesmo, porque eu sei que isso é importante para mim. Rezar sem cessar. Que toda essa reflexão sobre a oração hoje possa tocar o coração de cada um de nós e nos levar a ter gosto pela vida de oração. Oração não é peso, oração não é castigo, oração não é uma penalidade, oração é amor, é falar com o meu amado que é Deus, é estar junto dele. Então nós devemos ter prazer de rezar, alegria de rezar, e não sentir que é um peso, uma obrigação que eu vou ter que fazer. Eu já disse aqui várias vezes, vir à missa não pode ser obrigação para nenhum de nós, tem que ser prazer, alegria. Eu vou à casa do meu Deus, eu vou encontrar com a minha igreja, com a minha comunidade, isso é prazer, isso tem que ser motivo de muita alegria. Então que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa escutar essa palavra hoje e guardá-la no seu coração. Saia daqui hoje revisando a sua vida de oração, e se você perceber que sua oração está fraca, se você perceber que sua oração está sem qualidade, se você perceber que nem oração você está fazendo, está na hora de mudar, está na hora de dar um salto, está na hora de fazer uma escolha nova na sua vida. É hoje, não deixa para amanhã, porque só assim você vai levar Deus a sério, só assim você vai ter a graça dele conduzindo a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.